Porque Jesus precisa voltar. Qual é a razão tão profunda para que ele deva retornar ao mundo? O objetivo é claro: condenar os ímpios. Tanto os apóstolos quanto o credo niceno nos ensinam que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Isso significa que todos, os que ainda caminham sobre a terra e os que já partiram, estarão diante dele. Este retorno é fundamental para o desfecho da era maligna em que vivemos. A história da humanidade culminará com o dia do julgamento. Isso é necessário porque a injustiça reina em nosso mundo. Vemos os ímpios prosperarem enquanto os inocentes padecem. A maioria dos crimes, das iniquidades, permanece oculta, sem punição. A relação entre caráter, circunstâncias pessoais, integridade e prosperidade parece inexistente. A santidade e a felicidade, muitas vezes, não andam juntas. Porém, sentimos, quase instintivamente, que o bem deveria ser recompensado e o mal, castigado. A justiça divina requer isso. A bondade de Deus seria colocada em dúvida se ele nunca corrigisse os erros do mundo. Se ele é, de fato, o Rei do Universo, também carrega a responsabilidade de ser o juiz. E, se acreditamos que Deus não se deixa zombar, como está escrito em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também colherá. Deve haver um dia em que todas as dívidas serão acertadas. Mas por que um dia específico para o julgamento final? Se a morte já encerra a oportunidade e sela o destino entre o bem e o mal, por que não julgar cada alma no momento da morte? A resposta está no plano maior. Há um propósito divino em aguardar o momento em que toda a humanidade estará diante do tribunal celestial, aguardando o juízo final. Lucas 16:26. E além de tudo isso, existe um grande abismo entre nós e você, de modo que aqueles que querem passar daqui para você não podem, nem os que estão aí podem atravessar para cá. Deus deve ser justificado publicamente, ele precisa ser reconhecido como justo em suas decisões sobre o destino de cada um. Muitas vezes foi acusado de injustiça, mas essas críticas precisam ser silenciadas, para que todos possam afirmar, como Abraão disse, o juiz de toda a terra não fará o que é justo. Gênesis 18:25. Longe de ti o pensamento de matar o justo com o ímpio, como se não houvesse diferença entre eles. Longe de ti tal coisa. O juiz de toda a terra não fará o que é justo. Jesus também precisava ser vindicado publicamente. Sua crucificação foi a maior injustiça de todas, o dia mais sombrio, literalmente, da história da humanidade. A última imagem que o mundo teve de Jesus foi de um criminoso condenado e humilhado. Todos devem estar presentes para testemunhar a reversão desse veredicto. O povo de Deus também precisa ser justificado publicamente, pois escolheram o lado de Deus e da verdade, mesmo pagando com suas vidas, muitas vezes. Essas são as pessoas a quem Jesus chamou de irmãos e irmãs, que precisam ser honradas na presença daqueles que as trataram com desprezo e ódio. Hebrews 2:11. Aquele que santifica e os que são santificados têm a mesma origem. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Mateus 25:40. E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Um dia a justiça será feita. Todo ser humano tem dois compromissos inevitáveis, mas nenhum deles pode ser anotado em um calendário. O primeiro é diferente para cada pessoa. O segundo é igual para todos. Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Hebrews 9:27. Muitos imaginam que esse julgamento ocorrerá no céu, talvez devido à falsa ideia de que todos vão para o céu quando morrem. Os cristãos às vezes confundem o trono mencionado em Apocalipse 4:5 com o grande trono branco de Apocalipse 20:11. Um representa o trono de Deus no céu, enquanto o outro refere-se ao trono de Cristo na terra. Em Apocalipse 20:11, lemos: Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se encontrou lugar para eles. Aqui na terra é onde os humanos serão julgados, pois foi o lugar onde viveram e pecaram. É nesse momento que o destino de cada pessoa será decidido. Como um Deus Santo poderia permitir que pecadores entrassem no céu, mesmo que por apenas um dia? Muitos já terão morrido, e precisarão ser ressuscitados para o julgamento. A Bíblia prevê a ressurreição tanto dos justos quanto dos ímpios. Em Daniel 12:2, lemos: Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5:29 também menciona essa divisão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal, para a condenação. Atos 24:15 reforça essa esperança.
Tenho esperança em Deus, assim como eles têm, de que haverá uma ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Hades, o lugar onde os espíritos dos mortos aguardam, libertará seus habitantes, e todos, quer tenham sido enterrados, cremados ou perdidos no mar, aparecerão diante de seu juízo uma vez mais na terra. Em Apocalipse 20, 12 e 13 está escrito: Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos livros. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, conforme suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O Novo Testamento ensina que haverá 2 dias de ressurreição, separados pelo milênio. Apocalipse 20 versículo 4 ao 6, Vi tronos, e aqueles que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Também vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem sua imagem, nem receberam sua marca na testa ou nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. O restante dos mortos, porém, não voltou à vida até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Na verdade, se incluirmos o primeiro domingo da Páscoa, existem 3 ressurreições. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 23 e 24, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Os seres humanos serão julgados aqui na terra por outro ser humano. Isso pode surpreender aqueles que esperam que Deus, diretamente, seja o juiz. Mas ele delegou essa função a um de nós, como está escrito em Atos 17h31, pois ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou. Esse homem é Jesus, que se sentará no grande trono branco, como diz Apocalipse 20h11. E é Jesus quem será o juiz, conforme lemos em 2 Coríntios 5h10, pois é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Durante seu ministério terreno, Jesus frequentemente afirmou que ele tinha autoridade para decidir o destino eterno das nações e dos indivíduos. Mateus 7, versículo 21 a 23, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? Então, eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 13, 41-43, O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles removerão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 25 2.30-33, E lançai fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Essa afirmação só pode ser explicada de uma das 3 maneiras: ou ele era louco, mau, ou Deus. Ele era um lunático, um mentiroso, ou o Senhor. Somente se Jesus fosse o Deus homem, divino e humano ao mesmo tempo, estaria perfeitamente qualificado para ser o juiz de todos. E ele já fez tudo o que era possível para nos salvar do julgamento. Por causa de sua dupla natureza, Jesus pode administrar justiça perfeita. Sua humanidade permite que ele compreenda, pois viveu em nosso mundo, sob nossas pressões, enfrentando nossas tentações, sem qualquer vantagem, e ainda assim, sem pecado. Sua divindade lhe concede todo o conhecimento. Ele nos conhece completamente, nossos pecados ocultos, palavras descuidadas, motivos secretos e emoções mais profundas.
Suas decisões serão completamente justas. Ele levará em consideração o conhecimento que tivemos ou a ignorância em relação ao que é certo e errado aos olhos de Deus. A Bíblia afirma claramente que seremos julgados de acordo com a luz que recebemos, seja a luz plena do Evangelho, a luz parcial dos 10 mandamentos, ou uma luz menor, refletida pela criação e pela consciência interior. Romanos 1 ao 20. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua divindade, são claramente vistas, sendo compreendidas através das coisas que foram criadas, de modo que ninguém tem desculpa. Romanos 2, 12 e 16. Todos os que pecam sem conhecer a lei também perecerão sem a lei, e todos os que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Pois não são os que apenas ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que a obedecem serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza o que ela exige, eles são uma lei para si mesmos, mesmo não tendo a lei. Eles demonstram que os requisitos da lei estão escritos em seus corações. Sua consciência também dá testemunho, e seus pensamentos às vezes os acusam e em outras vezes os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgará os segredos das pessoas através de Jesus Cristo, como meu Evangelho declara. De outro modo, toda nossa vida será exposta. Cada pensamento, palavra e ação. Romanos 2 horas e 6, Deus retribuirá a cada um conforme o que fez. 2 Coríntios 5 horas e 10, pois é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez em sua vida, seja bom ou mal. Tudo o que fizemos foi registrado em livros, que serão abertos naquele dia. Apocalipse 20 horas e 12, vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com suas obras, conforme registrado nos livros. Que outro veredicto pode haver além de culpado? Quem é que sempre fez o que sabia ser certo, mesmo que fosse guiado apenas por sua consciência? Quem evitou tudo aquilo que criticou nos outros? Mateus 7 horas e 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Na verdade, não há ninguém que sempre faça o bem, nem sequer um. Romanos 3 horas e 12 e 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós foi exatamente o que Deus quis que fossemos, ou o que, em nossos melhores momentos, sabíamos que poderíamos e deveríamos ter sido. A sentença é uma morte em vida, no lugar chamado inferno, separado de Deus, a fonte de todo o bem. Os condenados estarão excluídos do novo céu e da nova terra, presos com o diabo, demônios e todos aqueles que compartilham de sua revolta contra o Criador. Corpo e alma serão atormentados dia e noite para sempre no lago de fogo. Apocalipse 14 horas e 11, 20 horas e 10. Haverá angústia e frustração ao perceber que as oportunidades desperdiçadas nunca voltarão. Não é de se admirar que Jesus tenha falado com horror sobre esse destino, alertando seus discípulos sobre o perigo, e se disposto a sacrificar a si mesmo para salvá-los desse fim. Toda a humanidade será julgada naquele tribunal. Entre milhões de biografias, abriu-se outro livro, que é o livro da vida, Apocalipse 20 horas e 12. Todos cujos nomes estiverem listados nesse livro serão absolvidos, escapando do veredicto de condenação. Esse livro existe desde o início dos tempos, sendo mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como em Filipenses 4 horas e 3, e especialmente no Apocalipse. Êxodo 32, 32 e 33 registra Moisés implorando, por favor, perdoa os pecados deles. Mas se não, apaga-me do livro que escreveste. E o Senhor respondeu, aquele que pecou contra mim, eu apagarei do meu livro. Os nomes no livro são escritos por Deus. É a lista das pessoas que confiaram suas vidas ao Filho, como Jesus disse em João 17 horas e 6. Por isso, é conhecido como o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21 horas e 27. Nada impuro jamais entrará, nem aquele que pratica o mal ou engana, mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como esses nomes foram incluídos? Eles colocaram sua fé em Cristo como Salvador, foram guiados por essa fé e obedeceram aos mandamentos de Deus. Suas ações demonstraram sua fé verdadeira. A fé não é um único passo, mas uma caminhada longa e constante. A verdadeira fé é continuar acreditando, independentemente das circunstâncias. Em hebraico e grego, as palavras fé e fidelidade são a mesma.
Abacuque 2:4 diz, o justo viverá pela fé, ou seja, aqueles considerados justos por Deus sobreviverão pela fidelidade. Os heróis da fé do Antigo Testamento viveram e morreram mantendo sua fé. No entanto, é possível desviar-se dela, afundar. Como está em 1 Timóteo 1:19-20, mantendo a fé e a boa consciência, alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, a quem entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Deus revelou a Moisés que os nomes no livro da vida podem ser apagados. Êxodo 32:33 diz, aquele que pecou contra mim, eu apagarei do meu livro. Apenas os que permanecem fiéis, que superam todas as pressões de desconfiança e desobediência, terão seus nomes mantidos no livro até o dia em que ele será definitivamente aberto. Apocalipse 3:5 afirma, o vencedor será vestido de branco, e jamais apagarei seu nome do livro da vida. Reconhecerei seu nome diante de meu Pai e seus anjos. Para encerrar, reflita, quais canções de adoração aproximam seu coração de Jesus?